Quem de vós nunca antes tiver um dia de angústia, um dia de sofrimento, um dia de indecisão, um dia pelo qual dissera: Deus me abandonou, Deus me deixou, ou será que Ele não me ouve? Se isso aconteceu com você, certamente você não é o único. A Bíblia fala em Lucas capítulo 7, no versículo 18, que um profeta por nome João Batista, ele foi preso. E quando ele foi preso, passou alguns dias, ou por que não dizer os seus últimos dias, ali na prisão de Herodes. João Batista foi um profeta tão ousado que alguns consideravam ele como o profeta Elias, pela sua ousadia. Mas a Bíblia fala que alguém muito poderoso se sentiu insultado ou envergonhado diante da pregação verdadeira e cheio de autoridade que saía da boca de João. João ele chegou a anunciar que Jesus Cristo seria o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. João ele chegou a dizer que ele batizava com águas para arrependimento do pecado, mas aquele que viria após ele era mais poderoso do que ele não seria digno nem de desatar a sandália dos seus pés, e o batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, aquele que era mais poderoso do que ele não batizava só em águas, mas com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele demonstrou parte da profecia proferida pelos profetas do Antigo Testamento a respeito do Messias e testificou na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele foi preso, lá naquela prisão, na masmorra, diante de alguns dias de abandono, que ninguém ouvia, que ninguém falava com ele, digamos que na era chamada hoje, uma certa depressão se apossou naquela época de João. Depressão é tudo aquilo que você queria fazer e não fez. É tudo aquilo que você queria conquistar e não conquistou. João ele pensou que ele não tinha cumprido a missão dele por inteiro. A Bíblia fala que quando os discípulos vieram visitá-lo, ele falou: pergunte a Jesus se ele é aquele que nós estávamos esperando, ou havemos de aguardar a outro, ou de esperar a outro. Nunca, jamais eu pensei que João poderia ter um comportamento como esse, sendo ele quem ele foi. Mas muitas vezes a solidão, muitas vezes a luta, muitas vezes a prova, sufoca-nos a ponto de duvidar do nosso chamado. Sufoca-nos a ponto de duvidarmos daquele que nos chamou, daquele que sempre está conosco, daquele que nos ajuda, que nos fortalece, que fala ao nosso coração, que nos consola. E hoje eu quero dirigir essa palavra a você, assim como Jesus fez com João. Quando alguém chegou para Jesus com a notícia de João, Jesus falou: olha, e vede. E ali os milagres aconteceram. Os cegos viram, os coxos andaram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os mortos ressuscitaram. E depois de todos aqueles milagres, os leprosos limpos e etc., falou: vai a João e fala para ele o que vistes e ouvistes. O que eu vejo nessa palavra
é que nós devemos olhar para o céu e ver o tamanho daquilo que Deus criou, que é apenas algo simples, algo pequeno na mão de Deus. O nosso problema não é maior do que o nosso Deus. As nossas lutas não são maiores do que o nosso Deus. As nossas provas não são maiores do que o nosso Deus. Tudo passa, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Tudo passa, mas o nosso Deus continua o mesmo. Que Ele possa te levantar, te fortalecer através dessa palavra. Paulo disse: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? O que nos separará do amor de Deus? O que vai nos separar? É a fome, a nudez, é o perigo, é a espada, é a altura, é a profundidade, é o inferno? São os demônios? Nada, 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 nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Que Ele te fortaleça. Levante. Se coloque.